E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso lab de número 6, do nosso módulo 4. Estamos chegando ao fim aí dos nossos laboratórios de troubleshooting. Espero que você tenha aprendido bastante coisa até aqui também e resolvido, né, todos. Se você não baixou ainda o lab, na descrição do vídeo tem um link para você baixar e tentar resolvê-los. Beleza? Então vamos para a resolução aqui, vamos ler enunciado. Labzinho hoje sobre NAT, topologia nada muito complexo, como vocês podem ver, bem simples, né? Bem menos devices do que a topologia anterior. Ele diz o seguinte pra gente, ele diz que nossa empresa, né, lá no enunciado, ele diz que nossa empresa usa o bloco de endereços IPs públicos 192.000/24 para a comunicação com a internet. Ele fala que o roteador C1 é responsável por performar o NAT, conseguindo assim que o time de marketing consiga acessar o servidor da Google, que está aqui nesse nosso cluster, aqui nessa nuvenzinha, como vocês podem ver, tá? Se a gente clicar aqui, ó, a gente vê que tem um servidor bem aqui, ó, da Google. Só que ele disse que parece que algo não está funcionando como deveria, pois o marketing não consegue pingar o 8888. Vamos investigar e tentar resolver esse problema, tá? Então, basicamente, era para o NAT estar implementado aqui, só que aparentemente foi implementado corretamente. E a gente não está conseguindo pingar o servidor da Google, né? Que é esse DNS bem conhecido aqui, que é o 8888. Bem conhecido aí na internet. Primeiras coisas que a gente precisa saber, né? Precisa comentar para começar a resolver esse lab. Para dar uma base para vocês. Primeiras nomenclaturas, né? CE e PE. O que significa CE? CE é de Customer Edge e PE de Provider Edge. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem nossa empresa contratando um serviço de WAN, né, um serviço de internet do nosso service provider. Pode ser uma Claro, uma Algar da vida, aí, uma empresa qualquer aí que provê conexão com a internet. E a gente tem o nosso roteador de borda da nossa empresa, que é o Customer Edge, porque a gente é cliente, né? Edge em inglês quer dizer borda. Então, é a borda do cliente, que somos nós aqui, que é o último roteador no qual a nossa empresa tem gerência. E a borda do provedor de serviço, né? O Provider Edge. Tranquilo? Que é o primeiro roteador aqui que a gente alcança, né? O primeiro roteador do Service Provider no qual a gente tem conectividade. Tranquilo, gente? O que a gente quer nesse lab aqui, né? Eu tenho aqui o pessoal da VLAN 10 de marketing, tá? Na subnet 192.168.10.0/24. Eles estão querendo pingar, o servidor da Google está lá na internet, mas não estão conseguindo. O que acontece, gente? Como a gente bem sabe, né? Existe uma classe de IP, que é essa que a gente está usando dentro da nossa empresa, né? O 9268, que faz parte dos IPs que a gente chama de privados, né? A gente conhece também o 172.16, né, /16, e o 10/8 lá, que são da RFC 1918. São IPs privados, que foram feitos para usar dentro de uma rede privada. O que acontece? A internet não tem rota para esses caras, né? Então, se eu quero acessar, por exemplo, a internet aqui de André solta um tráfego aqui com o destination lá para o 8888 e usando o source 192.168.10 alguma coisa, né? Que é o IP dele. O que vai acontecer? Esse tráfego ele vai ser roteado? A ida, gente, vai. Ele vai chegar até o Google Server, por quê? Porque o roteamento, lembrando, a gente só olha o destino. Beleza? Então todo mundo conhece onde fica o servidor da Google aí, 8888. Tá? Todo mundo tem rota para alcançar esse cara. O problema é no retorno, porque nenhum roteador tem rota para a rede privada. Então a informação não conseguiria voltar. Então o que a gente precisaria? A gente precisaria de um servicinho chamado NAT. E é isso que o Lab está falando para a gente, que era para estar configurado, só que não está funcionando como deveria, né? Esse CA1 era para ser, né, o responsável, que é o nosso roteador de borda, a performar o NAT. Então, quando o André soltasse esse ping para o servidor da Google, o que era para o CA1 fazer, né? Remover o IP do André como source e fazer uma tradução para um endereço de IP público-privado. Dessa forma, quando o servidor da Google mandasse o reply, né, o tráfego de volta para o nosso CA1,
todo mundo no meio do caminho teria rota para alcançar esse IP público, no qual o CA1 faria substituição, beleza? Que aqui no enunciado ele está falando para a gente que é um 92, é um IP dentro desse range aqui que é um 92000/24, beleza? Então a gente quer traduzir os endereços de IP privados para o endereço de IP público dentro desse range aqui, que foi o range que a nossa empresa comprou, tá? Esses endereços aqui que são válidos na internet públicos, você tem que comprar. Inclusive já esgotou, né? Desde 2011 não tem mais disponível para você comprar, né? Mas chega de conversa, né? Vamos à resolução. Eu vou ligar a ferramenta de simulação aqui, gente, que eu quero mostrar para vocês fim a fim o que está acontecendo com esse tráfego, tá? Eu vou aplicar uns filtros aqui no nossa ferramenta de simulação. Vou desabilitar alguns tráfegos aqui que eu não estou a fim de olhar. CDP, DTP, STP, só para ficar mais enxuto aqui nossa simulação. Vamos ver antes aqui se está tudo certo no IP aqui, ó. Ó, não tá. Parece que o pessoal não pegou o IP ainda. Tem que botar no DHCP aqui. O DHCP está falhando, mas não era para estar falhando. Ó, eu mesmo configurei o lab, vou lá, está funcionando. Foi. Vamos pedir também para a Gisele. Ela está 100. Beleza, o André pegou o 100 e a Gisele o 101. Então vamos para a simulação. O que eu quero? Vou abrir o André aqui e vou soltar o ping pro nosso servidor lá, o DNS, que está lá na internet. Então vamos soltar esse tráfego. O que vai acontecer, né? Só um comentário aqui, gente, abrindo parênteses, não tem a ver com a aula, tá? Mas eu acho que pode ajudar um pouquinho vocês, né? Os que não sabem disso. Repara que o R1, tá? Ele tem um link só para o nosso roteador de borda. E, portanto, um link só, um caminho só para acessar a internet. Concorda comigo? O que acontece aqui, gente? Os IPs públicos, né? Como eu disse, a internet, a gente tem, os roteadores fazem parte da internet, eles têm que ter rota para alcançar os IPs públicos, né? Os IPs válidos na internet. Só que repare que aqui, né, não faz muito sentido o nosso R1, que é o roteador, ainda está dentro da nossa empresa, já está dentro da nossa empresa, né, porque ele está antes do CA1, não faz muito sentido esse cara ter na tabela de roteamento dele os endereços que vêm da internet. Porque ele tem uma perna só de saída, um caminho só de saída para alcançar a internet. Então aqui ele está usando um IGP, um Gateway Protocol interno aqui, tipo um SPF, para conhecer as rotas dentro da empresa. Só que tudo que for fora da empresa, tudo que pertence à internet, eu posso ter apenas uma rota default aqui configurada apontando para o CA1, tá? Porque tudo vai sair por aqui, tranquilo? Então o R1 ele está mandando esse tráfego para o CA1 via rota default, tá? Só queria fazer esse comentário aí para vocês. Eu acho que é bastante útil, bastante relevante. Ó, o CA1 dropou, mas é por causa do ARP, né? Vamos voltar ali. Beleza, o C1 recebeu esse CMP e ele soltou para o P1. O que eu quero ver aqui, gente? O que eu quero mostrar para vocês, né? Se a gente der uma analisada aqui no header IP, o que aconteceu? O CA1, quando ele mandar esse tráfego P1, o que a gente desejaria que tivesse acontecido, né? A tradução do source. Então eu queria que esse cara pegasse, removesse o IP do André dessa informação e colocasse o IP público válido, que é nesse range aqui que a nossa empresa comprou. Só que por algum motivo, por algum erro de configuração, ele não está fazendo e está mandando tráfego com o source de André. E como a gente bem sabe, né, como a gente já falou, roteamento ele só olha o destino, né, o IP de destino, o tráfego ele vai chegar, cara. Então ele vai chegar lá no nosso servidor da Google. Aqui o roteador de borda está dropando por causa do ARP, né? Mas você vê que esse tráfego ele chega no servidor da Google. Só que qual é o problema? O servidor da Google vai tentar mandar resposta para o 192.168.100, que é o IP do André. A internet não conhece. Não tem rota de IP
privado. Então o que o roteador de borda aqui da Google vai fazer? Vai mandar o ICMP Destination Host Unreachable, tá? O destino é inalcançável, porque ele não tem rota para alcançar esse cara. Tranquilo? Então eu falei isso tudo, gente, falei bastante. Vamos para a prática aqui, mas eu falei isso tudo para mostrar que o problema é só no nosso CA1, né? Ele não está fazendo a tradução. Então vamos abrir esse cara, vamos ver o que está de errado e vamos consertar para que ele possa fazer essa tradução da maneira correta. Vou dar o show run aqui. Primeira coisa que a gente tem que olhar, gente, fazendo troubleshooting de NAT, é a questão do IP NAT inside e outside. O que acontece? Eu tenho interface no qual eu recebo o tráfego do IP privado. Aí o que acontece? Eu faço a tradução e eu envio para a interface com o IP já traduzido, né? Que é o IP público válido. Então eu recebo esse tráfego do André na serial 010. Essa interface é o nosso IP NAT inside sempre, né? A interface no qual eu recebo o tráfego que tem o source como sendo um IP privado, né? É o nosso IP NAT inside. E a interface no qual eu quero mandar o tráfego já com IP modificado é o nosso NAT outside. É a interface que está conectado direto com a internet ali. Está virada para a internet. Se a gente der uma analisada aqui, ó, você vê que o NAT outside está aplicado na giga 000, que é essa interface aqui, então está corretamente configurado. E o NAT inside era para estar no nosso serial 010 e está lá, está corretamente configurado. Então o NAT inside e outside está configurado da maneira correta. Só que nas configurações de NAT, né, só botar aqui para ficar menor, eu tenho dois comandos, eu tenho um comando global, né? Aqui eu tenho dois, porque eu tenho um para Gisele e um para André, né? Eu tenho uma tradução estática. Mas eu tenho que configurar globalmente o NAT também para definir três coisas. Primeiro, o tipo de NAT que eu vou usar. Basicamente são três, né? Tem o NAT estático, o NAT dinâmico e o Dynamic Overload, que é o PAT, né? Que a gente conhece como PAT. Não vou falar aqui, não vou discorrer sobre isso aqui nesse lab, tá? Mas só para deixar a nível de conhecimento. Então defino o tipo de NAT, que está bem aqui, ó, static, essa keyword aqui, né, essa palavra-chave. Logo depois eu tenho que definir o source, tá, que é o meu IP NAT inside, é o endereço que eu recebo, né, o endereço privado, e o endereço no qual eu quero traduzir, tá, o endereço de saída que vai para a internet, que é o IP público privado. O IP público válido, né, na internet. O IP público privado é demais. Mas o IP público válido, né? Então essa é a sintaxe do comando. Então aqui a gente já encontra o problema, gente. Por quê? Aqui eu tenho uma tradução estática. O que é uma tradução estática? Eu traduzo um IP para um IP, tá? Então o André ele vai ter o IP próprio dele público para sair para a internet e a Gisele também. Isso quer dizer a tradução estática. Aqui a gente encontra o erro por quê? Olha esse IP source aqui, você está encontrando o erro. Está no terceiro octeto aqui, gente. Ó, tá 192.168.100.100. Só que a subnet de marketing ali, né? A rede de marketing é 192.168.10.100. Então o cara botou um zero a mais. O quarto octeto até que tá certo, tá? Que é o do André lá. O André .100 também tá certo. Só que o nosso erro ele tá se encontrando bem aqui. Então a gente tem que corrigir isso. Beleza? E aqui embaixo o que a gente vê que está de errado? A gente tem a ordem trocada. Então o IP público ele está vindo antes do IP privado. Então essa tradução nunca vai acontecer, né? Então tem que fazer o switch, tem que trocar aqui. O comando em si está certo. O IP público ele está dentro do range lá que a nossa empresa comprou. E o IP privado é o IP mesmo da Gisele. É só mudar a ordem, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou remover source static. Eu vou remover os dois comandos. 192.0.0.1. Beleza. Removi o primeiro ali. 0.0.2. 192.168.10.101.
tá? Se eu der do showrun aqui, pipe section, NAT, agora você vê que esses dois statements aqui, esses dois comandos globais, eles foram removidos, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou corrigir os nossos... Opa, deu uma travada aqui. Vou remover de novo, a gente travou aqui. Beleza. Então vamos botar o terceiro octeto como 10, né? Essa é a correção que precisava. E vamos traduzir. Toda vez que o André quiser se comunicar com a internet, o nosso roteador CA1, ele vai traduzir o IP do André para esse camarada aqui, que é um IP público válido na internet, que é justamente o IP que está dentro desse range, tá? Que a nossa empresa comprou. Nossa empresa comprou esse bloco de endereço aqui, que vai do 192.0.0.1 até 192.0.0.255. Tranquilo? Beleza. Vou dar um Enter, né? E vou corrigir o segundo ali. Vou configurar agora para Gisele, né? Que é o 10.101, 192.0.0. E vamos usar o segundo IP válido ali nesse range, que é 192.0.0.2. Tranquilo, gente? Lembrando que tradução estática, tá? Cada um tem que ter o seu IP público ali. A gente não usa o NAT estático muito, né? Na vida real, a gente vai usar em larga escala mais o PAT, que ele faz mais ele conserva muito mais endereços de IP público aí pra gente. E IP hoje, né, IPv4 público válido na internet, ele inclusive se esgotou. Você não compra mais da IANA lá, né, que distribui, né? Ele esgotou em 2011 aí. Só informação a nível de curiosidade. Se eu der um show IP NAT translations, a gente vê o seguinte, ó. Você vê que agora eu tenho o meu inside global. O que é um inside global? É o endereço de IP público no qual eu vou traduzir e vou mandar para a internet. Então 192.0.0.1 pertence a quem? Pertence ao nosso inside local, que é o endereço que está dentro da nossa empresa, que é o endereço de IP do André, tá? E 192.0.0.2 pertence a Gisele aqui, né? Então acertamos aqui a configuração, tá? Corrigimos o que tinha de errado. E agora, se a gente pingar o servidor lá, o DNS da Google, é para funcionar e tá lá, tá funcionando, tá? As 4 respostas voltaram do nosso servidor da Google. E é isso, gente. Resolvemos esse problema aqui de NAT, tá? Nada muito complexo para quem conhece um pouco de NAT. Nos próximos labs a gente vai ter mais problema de NAT aí para resolver, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixei seu comentário, qualquer dúvida que eu respondo aí. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!